Boa noite, boa noite, boa noite. Shalom, shalom. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, grandiosamente, ricamente, em nome de Jesus. Estamos aqui dando início à nossa live com o tema A Dimensão da Glória de Deus. Eu creio que eu não vou conseguir esgotar o assunto aqui nessa aula, nessa live, mas eu quero introduzir algo para vocês, quero compartilhar algo que o Senhor tem ministrado no meu coração por esses dias. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir com a sua vida espiritual. Então, eu peço que nesse momento você pegue o aviãozinho e compartilhe com outras pessoas. Vamos lá? Vamos compartilhar com outras pessoas que vão se engajar com essa mensagem, pessoas que até mesmo estejam precisando ouvir. Vamos lá, compartilha com o máximo de pessoas aí que você puder, para que a gente consiga fazer aqui uma live top, uma live cheia da presença de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo precioso de ministração da Tua Palavra, de ensino, que cada coração que for ouvir essa mensagem, que verdadeiramente possa ser cheio da Tua presença, que o Senhor possa falar de maneira poderosa, rica, grandiosa com cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vamos lá, queridos. Eu vou procurar dar o meu melhor aqui, dar o meu máximo. Daqui a pouco eu tenho reunião com o pessoal do Basileus. Vou ter Shalom, shalom. Daqui a pouco eu tenho Basileus. E eu tenho uma galera muito sedenta, muito faminta da presença de Deus, que todas as terças-feiras se reúne conosco. E nós ali temos um momento muito íntimo, né, no Google Meet, ao qual eu tenho a oportunidade de poder ministrar sobre eles e também tirar a dúvida deles, né? E tem sido uma bênção. Se você não sabe o que é o Basileus é um grupo que nós temos. Na verdade, o Instituto de Restauração Basileus, ele está sendo criado, está sendo desenvolvido. E glória a Deus, nós temos algumas pessoas já que caminham com a gente. E nós estamos abertos a receber cada vez mais pessoas. Independente da sua igreja, nós não levantamos uma bandeira institucional. E nós ali temos pessoas da Batista, pessoas da Assembleia, pessoas que estavam sem igreja, estavam desigrejadas, né? E hoje caminham conosco. Nós temos também os cultos online, domingo 9 da manhã. Nós temos a sexta-feira profética, que acontece às 20 horas, da noite do horário de Brasília. Então essa é uma bênção. Quem caminha conosco, quem tem acompanhado, sabe como é abençoado esse momento que nós temos lá no Basileus e tudo o que acontece. Amém? Shalom, shalom. Vamos lá. Antes de falar da dimensão da glória de Deus, eu preciso introduzir algo para você. Veja só. Existe uma diferença entre a unção, ok, e a glória de Deus. Eu não vou aprofundar sobre unção hoje, porque o assunto não é sobre unção. Eu quero aprofundar e gastar um tempo aqui para falar acerca da glória de Deus. E óbvio que ao decorrer da explicação, você pode colocar as suas perguntas aí, que a gente vai responder, os que estão aqui ao vivo. Você que vai assistir gravado, eu peço que você deixe seu comentário, sim, compartilha, curte, mas procure sempre estar ao vivo para que a gente possa responder sua pergunta ao vivo, tá bom? Então, eu te encorajo novamente a compartilhar essa live com outras pessoas. Então, resumindo, mas não esgotando o assunto, apenas resumindo, a unção. Para que serve a unção? A unção é como se fosse um crachá de autorização. Vem o seu nome e embaixo vem escrito: autorizado a se mover de acordo com as palavras que Deus liberar, ou autorizado por Deus
a se mover. Então, unção é como se fosse um crachá de autorização, ok? O que a unção também é? A unção é uma capacitação sobrenatural para você fazer algo que naturalmente você não daria conta de fazer, você não conseguiria fazer. Por exemplo, nós vemos lá no Antigo Testamento a história de Bezalel, que construiu os utensílios do tabernáculo depois que foi cheio do Espírito Santo, que recebeu o Espírito de Deus. Está escrito, você pode abrir sua Bíblia, depois você pode ler acerca disso. Eu não creio que Noé construiu a arca apenas com o intelecto humano. Ele foi ungido para tal coisa. Jesus foi ungido para fazer o que fez. Apóstolo Paulo foi ungido para fazer o que fez. Davi foi ungido para fazer o que fez. Então, a unção é uma capacitação sobrenatural para que você consiga executar algo que naturalmente você não daria conta de fazer. Amém? Então, unção é mais ou menos isso aí. Unção é como se fosse um vento suave. É como se fosse um vinho. É como se fosse um perfume, como se fosse a água. Então, a unção é suave. A unção é o que vai dar liga, né? É o combustível que movimenta o carro. Essa é a unção. E nós temos o Espírito Santo, que é o agente, né, principal ali do assunto unção. Bom, falei de unção, resumindo, não estou esgotando o assunto, teria muito mais coisa para falar sobre unção. E agora eu vou falar sobre a glória de Deus. Por que eu comecei introduzindo unção para depois falar da glória? Porque muitas pessoas confundem e acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Veja só, o seu resultado espiritual, o resultado da sua vida com Deus, que você tem com Deus, vai depender muito da maneira como você entende as coisas. Certo? Porque se você tem um entendimento limitado, você vai ter um movimento limitado e um resultado limitado. Então, quando a gente começa a trazer clareza, começa a trazer luz acerca dos assuntos, acerca dos temas, as pessoas elas vão ampliando a mentalidade dela, a percepção dela, e elas acabam se movendo de uma maneira mais ampla. Elas não ficam mais limitadas. Agora elas estão fluindo. Ok? Então, muitas pessoas confundem, achando que unção é a mesma coisa que glória de Deus. Não é a mesma coisa. Enquanto a unção é uma capacitação que Deus te dá, a glória de Deus é o próprio Deus te visitando, é o próprio Deus diante de você. Amém? A glória de Deus é o próprio Deus, é o próprio Deus dentro de você. Para que possamos introduzir isso aqui que eu vou falar, abre 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Você vai ver o que está escrito aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, ó: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém? Deus é luz e não existe trevas nenhuma nele. A Bíblia nos garante isso em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Porém, todavia, entretanto, a Bíblia vai nos dizer que Deus habita nas trevas, em densas nuvens negras. Mas Deus é luz e nele não há trevas. Ele habita nas trevas? Como assim? Sim, a Bíblia afirma isso. Mas não é as trevas que você está imaginando. Ele habita entre densas nuvens carregadas, pesadas, porque essas nuvens ofuscam o resplendor, a glória intensa de Deus. Porque todo aquele que olhar para Deus face a face e ver Deus face a face será consumado. Certamente morrerá. Certamente morrerá. Você não vê que o próprio Senhor falou para Moisés: olha, Moisés, eu vou passar, vira de costas, vou passar atrás de você, levemente, porque se você vê o meu rosto, você vê a minha glória, você morre, você não vai aguentar. Não vai aguentar. Então,
a gente entende o seguinte, que quando nós estamos num ambiente em que a unção de Deus ela está sendo manifesta, milagres acontecem, curas acontecem, revelação acontece, profecia acontece. Aí o culto, né, a reunião, o culto pode durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. As pessoas se arrepiam, se emocionam, o corpo aquece, o coração aquece. É uma benção. Só quem já teve essa experiência sabe, né? Que aí quando você está orando no seu quarto, sozinho, o teu corpo arrepia, né? A temperatura do seu corpo muda. Aquilo ali é a unção de Deus, é o toque de Deus. Mas a glória de Deus é diferente. A glória de Deus é diferente. Quando a glória de Deus se manifesta em um ambiente, se manifesta em um lugar, as pessoas não conseguem ficar de pé. É impossível ficar de pé quando a nuvem de Deus se manifesta. É impossível. É impossível. Não tem como ficar de pé. Eu te afirmo isso e vou te mostrar na Bíblia. Então eu disse que um culto, uma reunião em que a unção de Deus está fluindo, leva ali 2, 3 horas para terminar, é uma bênção. Quando a glória de Deus se manifesta, um culto que levaria 2, 3 horas, leva 12 horas. Leva 24 horas. Leva semanas para terminar. Os avivamentos, veja só, os avivamentos que aconteceram ao longo da história foram avivamentos em que a glória de Deus se manifestou. Amém? Quando a glória de Deus se manifestou, as pessoas foram cheias, plenamente cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia! As pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu nesses avivamentos? Milagres extraordinários. A história diz, né, na verdade é um fato, eu creio muito nisso, que no avivamento da Rua Azusa, pessoas que não tinham parte do corpo, começou a crescer os membros do corpo dessas pessoas. Porque aonde Deus está, aonde a presença de Deus, a glória de Deus desce, é impossível a morte, a doença, a enfermidade continuar reinando. Não tem como. Não dá. Então, quando Deus se manifesta por intermédio da sua glória, ok? Tudo, absolutamente tudo no ambiente é transformado. Tudo no ambiente é encoberto da glória, do poder, da majestade do Senhor. Aleluia! Então, olha só. Muitos de nós estamos acostumados ao quê? A orar, nos envolver com Deus a um determinado nível, em que nós atingimos o nível da unção. Essa unção, a gente tem alguns tipos de unção, vou falar de 2 aqui. Nós temos a unção de comunhão e nós temos a unção de serviço. A unção de comunhão é aquilo que você vai desenvolvendo, você vai adquirindo conforme você vai se relacionando com Deus. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, mais intimidade você tem com Deus, mais unção de comunhão você tem. A unção de serviço é para quê? É para você servir a Deus, é para o serviço ministerial. Na unção de serviço, você prega, você ora pelos enfermos, eles são curados, você profetiza, você tem palavra de conhecimento, você tem revelação. Essa é a unção de serviço. Você vai ajudar o próximo, você vai ser generoso, você vai fazer o bem sem olhar a quem, você vai aplicar atos de justiça, você vai ensinar a palavra. Então, a unção de serviço é para o serviço, é para trabalho. A unção de comunhão é para se relacionar com Deus. Ok, então as pessoas elas chegam nesse nível através de jejum, através de oração, através de uma busca intensa, uma busca intencional. Lembra que o apóstolo Paulo disse, buscai com zelo os melhores dons. Não existe dom se não houver unção. Então, a unção você vai buscar, você vai alcançar, você vai atingir. Todos nós temos um processo
para ser liberado um determinado tipo, um determinado nível de unção, ok? Só que quando a maioria das pessoas chegam nesse nível, para elas já é o suficiente. E lembrando que tem gente que nem chega nesse nível, que para elas só ser salvo já é mais do que o suficiente. Só ter Jesus como Salvador já é o suficiente. Só acreditar e crer em Cristo, só o fato dela não ir para o inferno já é o suficiente. Aí é a vida dela, é a fé dela, é do jeito como ela pensa, como ela se move. Mas eu digo para você, a salvação é somente a porta de entrada. Existe uma longa estrada no reino que você precisa percorrer. Amém? Existe uma longa estrada. Então a salvação é única e exclusivamente a porta de entrada. Amém? Não estou desmerecendo de forma nenhuma a salvação. Pelo amor de Deus, entenda, não entenda errado o que eu estou dizendo. Não entenda errado, por favor. Tá? Então vamos lá, queridos. Presta atenção. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é quando Deus se manifesta. Mas para chegar no nível da presença, da manifestação da glória de Deus, existem algumas etapas que você precisa saber. Você precisa ter essa revelação. Não dá para você continuar no mesmo nível para sempre. Não dá para você continuar do mesmo jeito para sempre. Deus tem muito mais para você. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, repetindo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, diz assim. Então, olha só. Então Salomão disse, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Shalom, Rita, seja bem-vinda. Amém? Então, aqui em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, está dizendo, está afirmando que o Senhor disse e declarou que habitaria em trevas espessas. Que trevas são essas? São as nuvens pesadas. Ok? Nós vamos falar sobre essas nuvens. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte. Perdão. E o monte estava em chamas, que subia até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Aqui é aquele contexto do povo, né, que ia subir ao monte, né, com Moisés, enfim, você já sabe da história. Moisés no monte, o povo ia subir, eles ficaram com medo, ele falou, não, vai lá Moisés, vai você. Essas nuvens, essa escuridão e essas trevas representam o quê? A glória de Deus estava sendo manifesta ali no monte, e essa nuvem estava cobrindo o monte, para que as pessoas, ao olharem para a glória de Deus, não fossem consumidas, não morressem. Literalmente tem uma proteção, né? Ó, vamos lá. Salmos capítulo 18, versículo 11, diz assim, ó. Salmos 18, versículo 11 diz assim: das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridão de águas, espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Então, das trevas, Deus fez um manto em que se ocultou. Amém? Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Mais um versículo para provar que, de fato, Deus, ele habita em meio às trevas, embora nele não há trevas nenhuma, como nós lemos ali no livro de 1 João, ok? E ele faz isso para quê? Para proteger os demais seres vivos, nós também, de não sermos consumidos pela glória de Deus. Mas vocês vão ver mais adiante, a gente vai começar a ler alguns versículos aqui, do seguinte, também tem Salmos, capítulo 97, Salmos 97, versículo 2, diz assim, ó, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Mais um versículo para provar o que eu acabei de falar. Agora vamos lá. Êxodo, no capítulo 40, do versículo 34 ao 35, Êxodo 40, do 34 ao 35, vai dizer o seguinte: então a nuvem cobria a tenda do encontro,
e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo, mas o que estava cobrindo a tenda do encontro? A nuvem. Vamos ler de novo? Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Amém? Mais um versículo aí provando acerca do que eu estou falando desde o início. Versículo 35. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Meu querido, presta atenção. Moisés era o homem que falava com Deus face a face. Mas a expressão de falar com Deus face a face é no sentido de ele era íntimo de Deus. Então, mesmo Moisés sendo o homem íntimo de Deus, tendo ficado 40 dias em cima do monte, lá com o Senhor, quando a glória de Deus desceu e se manifestou no tabernáculo, as nuvens envolveram o tabernáculo, nem Moisés, que era um homem íntimo de Deus, conseguiu entrar no tabernáculo. Porque tamanha era a glória de Deus. Então eu estou dizendo para você que quando a glória de Deus se manifesta no ambiente, quando a glória de Deus se manifesta no lugar, se manifesta na vida de alguém, a pessoa não consegue ficar de pé. Não fica. Alguns teólogos tradicionais e cessacionistas, essa é a verdade, dizem que crente que é crente e é convertido não cai no poder. Não cai. Embora eu reconheça que existem alguns exageros, existem pessoas que ficam simulando que estão caindo no poder, mas não estão caindo em nada. Mas, veja só, quando a glória de Deus desce sobre uma pessoa, essa pessoa não consegue permanecer de pé. Por quê? Porque a glória de Deus é pesada. Não importa a maturidade espiritual que você tenha, não importa o nível ministerial que você tenha, não importa se você é apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, presbítero, querubim, serafim, anjo da guarda, não importa. Se a glória de Deus se manifestar, pode ter certeza que você não vai conseguir ficar de pé. Eu tenho muito mais coisa para falar sobre a glória de Deus, mas aqui eu não tenho como me estender. Esses assuntos mais densos e mais profundos eu ensino aonde? No Basileus. Então eu te encorajo a você clicar no link que está na minha bio, e ao clicar no link da bio você vai ter a opção lá, né, um cardzinho para você entrar no nosso grupo do WhatsApp do Basileus. Entra lá, é uma bênção, você vai gostar. Tenho certeza absoluta que você vai se sentir enriquecido. Amém? Então, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Dá glória a Deus aí, dá glória a Jesus, né? Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Olha só que detalhe interessante, os serafins aqui eles têm 6 asas, então com 2 voava, com 2 cobria os pés, e com 2 cobria o rosto. Por quê? Até o serafim, que é um anjo de fogo, um fogo santo, um fogo puro, olhar diretamente para o Senhor, ele é consumido. Você tem noção do tamanho, do que é a dimensão da glória de Deus? Você não consegue mensurar, você não consegue imaginar a dimensão da glória de Deus. Você só sabe de uma coisa, que quando a glória de Deus aparecer para você, descer sobre você, você não fica de pé. Não fica, não tem como. Né? Então vamos lá, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Por que se encheu de fumaça? Por conta da glória de Deus. Né? Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, quando a glória de Deus se manifesta no ambiente, diante de alguém, primeira coisa que acontece, ela cai, ok? E ela reconhece que ela é pecadora, ela reconhece que ela não é digna da glória de Deus. Quando a glória de Deus se manifesta,
ela vai revelar dentro de você aquilo que você tem de mais impuro. Aquilo que você tem de mais impuro que nem você sabia que tinha. Ela vem para te purificar. Amém? Para arrancar aquilo que não presta, para tirar aquilo que não se aproveita. A glória de Deus é maravilhosa. Quem já teve uma experiência com a glória de Deus, eu graças a Deus já tive uma experiência com a glória de Deus, é sobrenatural. A sua carne treme, os seus músculos contraem, você não consegue ficar de pé, você não sabe se chora, se grita, se ri, você não sabe, porque mexe com as suas emoções, mas não só com as suas emoções, mexe com toda a sua estrutura. Quando uma pessoa ela cai no poder e ela tem ali de fato encontro com a glória de Deus, quando ela levanta, ela nunca mais será a mesma pessoa, nunca mais. Não há possibilidade de ser a mesma pessoa. Veja só, o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus apareceu para ele, foi um clarão que deixou ele cego, ele caiu, né? Ficou cego. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Fala assim, a glória de Deus, fala, a glória de Deus é tudo que eu preciso. Você só precisa da glória de Deus para mudar completamente a sua vida. Completamente. Mas é assim, completamente, 100%. A glória de Deus é o suficiente. A glória de Deus é o suficiente. Amém? Vamos lá, a gente já está terminando. Como eu disse, eu não vou poder me aprofundar tanto, porque daqui a pouco eu preciso dar aula no Instituto de Restauração Basileus. E se você ainda não faz parte, clica no link da bio, entra lá, você não paga nada para entrar, não paga nada. As pessoas ali, elas são livres e elas ofertam, né? Aqueles que reconhecem, aqueles que são alimentados, né? E Deus tem abençoado, eles ofertam no nosso ministério, mas ninguém é obrigado a nada, a gente não cobra nada para ninguém que está ali. Amém? Então, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 14, a Rita está dizendo assim, ó, eu quero a glória de Deus, é isso aí, Rita, queira a glória de Deus, tenha anseio, fome, sede, necessidade, desespero para ter um contato com a glória de Deus. Amém? 2 Crônicas, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 14. Vamos ler? Já estamos terminando aqui. Vamos lá. E diz assim, ó, e quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Olha só, a nuvem de novo. De maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, os sacerdotes que já estavam acostumados a fazer o trabalho no templo, estavam acostumados a oferecer sacrifícios, já estavam acostumados com a presença, né, de Deus, sacrificar para Deus. Quando a glória de Deus desceu, quando a nuvem desceu, nem eles conseguiram permanecer de pé. Ninguém conseguiu fazer mais nada, ninguém conseguiu ministrar mais nada. É isso que acontece nos avivamentos. Quando a glória de Deus desce, ninguém não precisa mais pregar. Quando a glória de Deus desce, o pregador tem que se calar. Acabou. A glória se manifestou. Acabou. Deixa o Espírito trabalhar, deixa o Espírito fazer o que ele quiser. Acabou. Então, nem os sacerdotes conseguiram ficar de pé quando a glória de Deus desceu. Meu Deus do céu, dá glória a Deus aí, onde você está, dá glória a Jesus. Olha só que interessante, o que aconteceu no Novo Testamento. Agora nós vamos falar de Jesus e dos seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim, ó, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles,
o seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Vai vendo, olha só o que aconteceu. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem, olha só, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. E ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Então Jesus levou os discípulos para o monte para orar. Ali é o monte da transfiguração. Jesus teve o seu momento de transfiguração. Apareceu Moisés e Elias, e Pedro falou: olha, Senhor, como é bom estarmos aqui. Então nós vamos montar 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Ali já está um ambiente espiritual fortíssimo, maravilhoso, glorioso. Mas de repente a nuvem desceu. A nuvem encobriu. E quando a nuvem encobriu, da nuvem, de dentro da nuvem saiu a voz. Que voz é essa? A voz do Pai. O próprio Deus estava ali no monte da transfiguração também. E aí quando a voz saiu do meio da nuvem, eles ouviram aquela voz, viram aquela glória. Diz o quê? Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, ou seja, eles também não conseguiram ficar de pé diante do peso da glória de Deus, aleluia. A gente tem algumas canções, que a gente canta sobre a glória de Deus. Tem uma que diz: vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória aqui. A gente nem sabe o que está pedindo muitas das vezes, porque quando a glória do Senhor descer, meu amigo, se prepara que você não vai conseguir ficar de pé. Não importa o seu tempo de crente, não importa o seu tempo de cristianismo, não importa o nível nem de intimidade que você tem com Deus, isso aí não vai entrar em pauta. O seu título ministerial não vai entrar em pauta. Quando a glória de Deus se manifesta, a nuvem desce. Todos precisam se prostrar. Todos têm que se prostrar. Por isso que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque a glória do Senhor vai se manifestar e cobrir toda a terra. Mas até esse momento em que a glória vai cobrir toda a terra, nós podemos ter o nosso individual com o Senhor. Nós podemos ter momentos na nossa oração, na nossa devoção, do nosso devocional, os sacrifícios que nós fazemos de oração ao Senhor. Nós podemos ter esses momentos em que a glória se manifesta na nossa vida. Eu tive uma experiência muito particular, muito individual, em que a glória de Deus se manifestou de maneira poderosa. Depois que eu levantei, eu nunca mais fui o mesmo. Parecia que nada mais fazia sentido, de verdade. Parecia que nada mais, e de fato, não é que parecia, de fato, nada mais fez sentido. Para mim não fazia mais sentido. Eu só queria saber da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, a glória. Ficar louco pela glória de Deus. Isaías capítulo 4, e depois vamos ler só mais um versículo. Isaías capítulo 4, versículo 5, diz assim: sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção. Ou seja, todas as vezes que Deus se manifestava, Deus ele vinha com uma nuvem, fumaça, no meio do fogo. Por quê? Para conseguir cobrir a glória de Deus. Cara, é muito poderoso isso. Se você entender a revelação do que é a glória de Deus, embora não esteja dando para aprofundar tanto, mas se você entender a revelação do que é a glória de Deus, você vai ansiar, as suas orações vão ser outra. Você vai querer orar de outra forma, você vai orar com a intenção no seu coração de se relacionar com Deus. Para quê? Para alcançar a glória de Deus. Homens e mulheres que impactaram nações, impactaram gerações, foram homens e mulheres que tiveram contato com o quê? Com a glória de Deus. Você precisa ter contato com a glória de Deus. E o último versículo, para a gente encerrar,
por agora, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim, ó: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o que acontece? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é quando o próprio Deus, o próprio Pai, ele desce e tem contato contigo, te encontra. É sobrenatural. Realmente é uma experiência única que você precisa ansiar. Tem uma música, acho que é um louvor da harpa, né? Acho que é da harpa, que diz assim, ó: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? O apóstolo Davidson, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Já estamos finalizando, mas obrigado pela sua presença. Tamo junto. Já ouviram essa canção? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Aí depois a canção diz: os que têm mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Os que têm mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Então, assim, como entrar na dimensão da glória de Deus? Os que têm mãos limpas, um coração puro, que não é vaidoso, que aprendeu a amar. Você não será exposto à glória de Deus com o coração duro, com o coração orgulhoso, com o coração prepotente. Não vai. Eu lembro que para ter a experiência que eu tive, eu me humilhei muito. Eu tive que confessar muitos pecados ao Senhor. Eu tive que me arrepender muito, durante muitos dias consecutivamente. Chorar muito na presença de Deus. Me derramar por completo na presença de Deus. Até que um belo dia, o Senhor teve compaixão de mim e decidiu aparecer para mim. Daquele dia em diante, como eu disse para você no início e repito agora, nunca mais fui o mesmo. Eu também quero que isso aconteça com você. Que você nunca mais seja o mesmo, uma vez que você encontrar e tiver contato aí com a glória do Senhor, com a glória de Deus na sua vida. Amém? Espero que esse momento aqui tenha te edificado, né? Eu aprofundo mais esses assuntos lá no Instituto de Restauração Basileus. Volto a dizer, o link está na bio do nosso Instagram. Clica ali e você vai ser redirecionado ao grupo de WhatsApp. Não é um grupo aleatório, a gente não permite conversa fiada, figurinha e não sei o que, não, a gente não faz isso. Nós somos centrados e focados, nós temos uma missão que é restaurar tudo que é referente ao reino de Deus nessa terra. O nosso ministério é um ministério para alcançar também outros ministérios. Nós temos treinamentos de dons espirituais e, enfim, nossa função aqui na terra é capacitar os santos para a obra do ministério. Foi essa a missão que o Senhor nos designou e nós vamos cumpri-la com excelência. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo precioso. Que cada uma dessas pessoas que ouviram essa mensagem, essa palavra, Senhor, possa nascer a partir de hoje no coração de cada uma delas um desejo, uma fome, Senhor, uma sede por conhecer mais de Ti e ter um contato com a Sua glória, Senhor. Sela essa palavra, Pai, em nome de Jesus, que cada semente que foi lançada aqui possa de fato frutificar e florescer no coração de cada uma dessas pessoas. Toma a vida de cada uma das suas mãos. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Shalom, shalom. Que Deus abençoe vocês e que você que não faz parte do Basileus já sabe como participar. Fica com Deus. Tchau.